Era uma noite fria e silenciosa, em uma pequena vila do interior. Clara, uma mulher jovem e determinada, estava sozinha em casa pela primeira vez em meses. Seu marido, Marcelo, viajara a trabalho, deixando-a apenas na companhia de Thor, o fiel pastor alemão da família. Thor era grande, protetor e, para Clara, uma verdadeira fortaleza contra qualquer perigo. A casa, construída pelos avós de Marcelo, tinha décadas de histórias. Com paredes de madeira que rangiam com o vento e janelas que sussurravam segredos antigos, Clara sempre teve a impressão de que a casa guardava algo. Algo que preferia não revelar. Enquanto a noite avançava, Thor deitou-se ao lado do sofá, onde Clara assistia a um filme para tentar passar o tempo. Contudo, a tranquilidade foi interrompida por um ruído sutil vindo do corredor. Tap, tap, tap. Clara congelou. Thor ergueu a cabeça, as orelhas apontadas, atento. Era comum a casa fazer barulhos, mas este era diferente. Ritmado, intencional. Deve ser o vento, sussurrou tentando convencer a si mesma. Mas Thor não estava convencido. Ele levantou-se de súbito, o pelo eriçado, e começou a rosnar baixo, encarando o corredor escuro. Thor, o que foi? Clara chamou, sua voz trêmula. Sem responder, o cachorro avançou lentamente para o corredor, desaparecendo na escuridão. Clara hesitou por um momento antes de se levantar e segui-lo. O corredor parecia mais longo do que o habitual, e o som de suas próprias passadas ecoava de maneira desconfortável. Thor? Chamou novamente, sua voz ecoando. De repente, um estrondo vindo do quarto do casal fez Clara gritar. Thor disparou em direção ao som, mas logo voltou correndo, com o rabo entre as pernas e os olhos arregalados. Ele parou ao lado de Clara, tremendo. "O que está acontecendo, garoto?" perguntou, tentando acalmá-lo. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, a luz do corredor piscou e apagou-se. A escuridão tomou conta da casa, e Clara sentiu seu coração acelerar. Tap, tap, tap. O som voltou, mas desta vez parecia estar mais próximo, quase ao lado dela. "Quem está aí?" gritou, agarrando o celular no bolso para ligar a lanterna. A luz tremulante iluminou o corredor vazio. Clara respirou fundo, tentando ignorar o suor frio que escorria por sua testa. Então, ela viu. Na parede oposta, algo estava escrito com marcas vermelhas. Tremendo, ela aproximou a lanterna e leu: "Você não está sozinha." O sangue pareceu fugir de seu rosto. Aquilo não estava lá antes. Thor começou a latir descontroladamente, encarando a porta do quarto. Então, Clara viu algo que fez seu coração quase parar. Uma figura encapuzada estava parada no final do corredor, imóvel, apenas observando. "Quem é você? O que quer?" Clara gritou, mas a figura não respondeu. Thor avançou, rosnando ferozmente, mas antes que pudesse atacar, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. "Isso não é real. Isso não é real." Clara repetia para si mesma. De repente, um som de passos apressados ecoou pela casa. Thor correu em direção à sala, mas Clara ficou paralisada, incapaz de se mover. Então, as luzes começaram a piscar novamente. "Chega!" gritou, correndo para a cozinha em busca de algo com que pudesse se defender. Pegou uma faca e tentou ligar para Marcelo, mas o telefone não tinha sinal. Então, ouviu o som mais aterrorizante da noite, um sussurro perto de seu ouvido. "Clara!" Ela virou-se bruscamente, mas não havia ninguém. Thor começou a latir novamente, mas dessa vez o som vinha da entrada da casa. Quando Clara chegou, encontrou a porta aberta, escancarada. Lá fora, a escuridão parecia ainda mais pesada. Thor hesitava em sair, mas continuava a rosnar para algo que Clara não conseguia ver. Então, ela percebeu que havia pegadas úmidas no chão que levavam até o corredor. "Isso não pode estar acontecendo." As pegadas pararam em frente ao quarto do casal. Com a faca em mãos, Clara decidiu acabar com aquilo de uma vez por todas. Empurrou a porta, encontrando o quarto vazio, mas a janela estava aberta, as cortinas balançando com o vento. Foi então que viu no espelho do guarda-roupa.
A figura encapuzada estava atrás dela. Ela gritou, mas antes que pudesse reagir, as luzes apagaram novamente. O silêncio absoluto tomou conta. No fundo de sua mente, Clara sabia que não estava sozinha. A escuridão era opressiva, quase tangível. Clara ficou paralisada, o coração martelando no peito. Ela apertava a faca com tanta força que os dedos doíam. Thor estava ao seu lado, emitindo rosnados baixos e contínuos, mas mesmo ele parecia intimidado. De repente, Clara sentiu algo passar perto dela. Um leve movimento de ar, como se alguém tivesse caminhado ao seu lado, mas não havia som de passos. "Quem está aí?" gritou, sua voz ecoando na casa como um grito perdido. A única resposta foi o som das janelas batendo em outro cômodo. O vento parecia mais forte agora, como se a própria casa estivesse viva. Thor começou a latir novamente, desta vez correndo para o porão. "Thor, não!" Clara chamou, mas ele desapareceu escada abaixo. Ela sabia que deveria seguir o cachorro, mas cada parte de seu instinto gritava para que ficasse longe daquele lugar. O porão sempre fora estranho, um local que Marcelo evitava e que Clara nunca tivera coragem de explorar. Respirando fundo, Clara acendeu a lanterna do celular novamente e desceu as escadas, cada degrau rangendo sob seus pés. O cheiro no porão era diferente, uma mistura de mofo e algo mais metálico. "Thor?" chamou sua voz tremendo. A luz da lanterna iluminou as paredes, revelando marcas. Inicialmente pareciam simples rachaduras, mas ao olhar mais de perto, Clara viu que eram símbolos. Desenhos geométricos estranhos e palavras em uma língua que ela não reconhecia. Thor estava parado no meio do porão, imóvel, olhando para algo na parede do fundo. Quando Clara o alcançou, ele não reagiu ao seu toque, como se estivesse em um transe. "Thor, o que você está vendo?" perguntou, olhando na mesma direção. A parede do fundo parecia diferente das outras. Estava coberta por um material negro e brilhante, como se fosse um espelho sujo. Clara aproximou-se lentamente, iluminando a superfície com a lanterna. Seu reflexo parecia errado, distorcido. De repente, a superfície pulsou, como se estivesse viva. Clara recuou com um grito, mas foi tarde demais. Algo emergiu da escuridão do espelho. Uma mão, pálida e magra, com dedos alongados e unhas afiadas. Ela agarrou Clara pelo pulso, puxando-a em direção à parede. Clara lutou, gritando, mas a força daquela coisa era avassaladora. Thor finalmente reagiu, avançando e mordendo a mão. Um som horrível ecoou pelo porão, um grito que não parecia humano. A mão soltou Clara e desapareceu na parede. O porão ficou em silêncio novamente, exceto pela respiração ofegante de Clara e pelos latidos de Thor. "Precisamos sair daqui", disse Clara, puxando o cachorro para as escadas. Mas quando chegou ao topo, a porta do porão estava fechada. Ela tentou abri-la, mas estava trancada por dentro, como se algo estivesse do outro lado. Tap, tap, tap. O som começou de novo, mas agora estava acima dela, no teto. Clara olhou para cima, vendo manchas escuras se espalharem pela madeira. Pareciam gotas de sangue escorrendo lentamente. "O que está acontecendo aqui?" sussurrou desesperada. Então, uma voz ecoou pela casa, baixa e sibilante, como se estivesse vindo de todas as direções. "Você me viu, agora você é minha." Clara começou a bater na porta, gritando por ajuda, mas o som foi abafado por uma risada fria e cortante. Thor latiu novamente, desta vez mais agressivo, e começou a cavar perto da base da porta. Clara percebeu que havia um espaço pequeno, suficiente para empurrar algo fino. "Boa ideia, garoto. Vamos sair daqui." Ela deslizou a faca por baixo da porta, tentando destrancar a fechadura. Com esforço, finalmente ouviu o clique. A porta se abriu com um rangido, revelando a cozinha novamente. Clara correu para fora do porão, com Thor logo atrás. Mas algo estava diferente. A casa parecia maior. Os móveis estavam em posições diferentes e as janelas agora estavam cobertas por cortinas negras. "Isso não é real", repetiu para si mesma, sentindo o pânico tomar conta. De repente, ouviu passos pesados atrás dela. Ao se virar, viu a figura encapuzada novamente, mas desta vez estava mais próxima.
Clara segurou a faca com força, mas suas mãos tremiam. O que você quer? Por que está me perseguindo? A figura apontou para Thor, que começou a rosnar novamente. Antes que Clara pudesse reagir, o encapuzado murmurou algo incompreensível, e Thor parou. O cachorro ficou imóvel, como se estivesse petrificado. Não! Deixe-o em paz! Clara gritou, mas a figura apenas riu. A risada encheu a sala, crescendo em intensidade, até que Clara teve que cobrir os ouvidos. Quando finalmente parou, a figura desapareceu novamente, deixando Clara e Thor sozinhos. Mas algo estava errado com Thor. O cachorro olhou para Clara, mas seus olhos estavam diferentes. Estavam negros como a noite, sem pupilas. Ele começou a avançar lentamente em sua direção, rosnando. Thor, o que está acontecendo com você? O cachorro saltou. Clara conseguiu desviar no último segundo do ataque de Thor, caindo ao chão com um baque surdo. O cachorro não era mais o mesmo. Seus movimentos eram erráticos, como se estivesse possuído por algo que não pertencia a este mundo. Ela se arrastou para trás, buscando qualquer coisa para se proteger. Thor avançava lentamente, com aquele olhar vazio e ameaçador. Thor, por favor, murmurou, a voz embargada de desespero. De repente, a casa tremeu. As luzes piscavam e um som profundo e gutural ecoou pelas paredes. Não era de Thor, nem da figura encapuzada. Era algo maior, algo que parecia vir do próprio coração da casa. As janelas estouraram, jogando estilhaços para todos os lados, e uma sombra colossal começou a se formar no centro da sala. Ela era amorfa, pulsante, como uma ferida aberta na realidade. Clara sentiu o ar ser sugado de seus pulmões, enquanto a temperatura ao seu redor despencava. Thor parou de avançar, mas ficou imóvel, olhando fixamente para a sombra, como se estivesse esperando algo. Clara tentou se levantar, mas uma força invisível a empurrou de volta ao chão. A sombra começou a se moldar, criando algo que lembrava um rosto, mas distorcido e sem traços definidos. De dentro dela, uma voz ecoou, rouca e cheia de malícia. Você abriu a porta. Agora não há como fechá-la. Clara tentou gritar, mas nenhum som saiu. Seu corpo estava paralisado e tudo o que podia fazer era assistir enquanto a sombra se aproximava. A escuridão parecia invadir sua mente, trazendo visões de lugares horríveis, de dor e desespero. A última coisa que Clara viu antes de tudo escurecer foi Thor olhando para ela, os olhos negros brilhando como duas chamas infernais. E então, silêncio. Quando a polícia chegou à casa, dias depois, encontraram apenas a faca caída no chão e marcas de unhas nas paredes, como se alguém tivesse tentado escapar desesperadamente. Clara e Thor nunca foram encontrados, mas em noites de tempestade, vizinhos juram ouvir o som de patas arranhando o assoalho e uma risada baixa ecoando na escuridão. E assim, a história termina, ou talvez apenas comece. Afinal, algumas portas, quando abertas, jamais podem ser fechadas. E aí, galera, o que acharam dessas histórias? Gostaram de mais um episódio de Pesadelos Não Contados? Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. E se você tiver alguma história para contar, mande pra gente.